Reverendíssimo diácono, caros filhos, para que serve a Sagrada Escritura? Há algumas coisas que Deus nos dá por instrumentos, mas que nós não sabemos, nem para o que serve e nem como usar. A Sagrada Escritura, ela é um instrumento que Deus nos dá para que possamos conhecer a Deus, para poder ter intimidade com Ele. E dentre os livros da Sagrada Escritura, aqueles que têm maior proeminência são os Evangelhos, porque nos mostram quem é Deus, nos mostram quem é nosso Senhor, nos fazem conhecê-lo mais intimamente. Vemos aquilo que acabamos de escutar, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o anúncio dele. E vemos que os 4 Evangelhos, eles mostram este explicitar do Senhor para nós. Poderíamos nos perguntar, mas se eles estão falando de nosso Senhor e a mesma coisa, para que 4? São 4 pela nossa necessidade. Cada um modo, diante da nossa necessidade de conhecer a Deus. Vemos, por exemplo, o Evangelho de São Marcos. São Marcos dirige aos judeus, mas aqueles que tinham certo entrosamento, é de modo curto, mais direto, e vemos este explicitar diante da sua dimensão, ao ponto de ser colocado como o Evangelho dos catecúmenos, algo mais direcionado, essencial a saber. Tem mais os atos de nosso Senhor do que seus ensinamentos, para mostrar que é Ele. Vemos São Lucas de modo diferente para aqueles que estão fora, para aqueles que vêm do paganismo. Por isso não tem como foi tratado na lei, como foi dito pelos profetas, porque quem está de fora não tem o porquê, não conhecia tais fatos. É um Evangelho que tem um pouco mais de requinte, estrutura, ainda que um sequenciar diante do conhecimento de Deus, como os sinóticos. São João tem um sentido diferenciado, uma visão mais estruturada, enriquecida, robustecida, teológica. Por isso, o Evangelho do teólogo. E São Mateus? São Mateus escreve para judeus, recém-convertidos ao cristianismo, e coloca este esmiuçar das coisas. Por exemplo, tal qual São Lucas apresenta a Anunciação, mas um judeu, o anúncio a uma mulher seria algo, isso daqui não é um testemunho. Uma sociedade patriarcal, o anúncio é a São José, em meio ao sonho. O mesmo que vemos antes com outro José, também ligado ao sentido dos sonhos, ao entendimento do falar de Deus. Vemos o esmiuçar, assim como foi dito na lei, assim como o apresentaram os profetas, porque aqueles que vinham tinham que reconhecer, aquilo que foi dito, anunciado, preparado, agora se torna evidente, manifesto, concreto. Diante do seu sequenciar, o Evangelho entendido como do catequista, pois tem este caminhar. E que caminhar é esse que ele faz? Em primeiro lugar,
chama os discípulos. Começa com Pedro, André, Tiago, João, e assim vai com todos os discípulos. Depois tem o convocar dos apóstolos e todo um caminhar apresentando aquilo que era apresentado como os atos do Messias. Ele vai curar os cegos, devolver a audição aos surdos, fazer andar aqueles que estão paralíticos, restituir a saúde aos leprosos. Assim nosso Senhor foi fazendo e anunciando o explicitar, o crescer, o entendimento pleno da lei, até chegarmos ao Evangelho de hoje. Porque hoje nosso Senhor coloca os seus apóstolos à prova. Para que serve uma prova? Talvez as crianças e os adolescentes vão dizer, para infernizar a nossa vida quando tem que fazer. Mas uma prova serve para uma coisa: medir o quanto eu consegui entender e aprender. É uma prova mais para o aluno do que para o professor. Para o professor, o como eu tenho apresentado e o que tem sido entendido, para ver, eu tenho que mudar? Eu tenho que explicar de outro modo? Está sendo entendido? Estou alcançando aqueles? Para isso serve uma prova. Bom, nosso Senhor é mestre, mas não precisa de prova para conhecer seus apóstolos. Ele é Deus. Então nosso Senhor prova para que eles entendam e a ficha caia. É Ele. E a prova de nosso Senhor é simples, só tem duas questões. Primeiro, o que dizem de mim? Vocês estão indo, anunciando, chamam o povo para as pregações, vêm as multidões, vêm aqueles que me cercam para as curas. E o que eles estão dizendo de mim? O povo de Israel diz aquilo que tem proximidade, que eles podem entender. Bom, São João Batista, assim como os outros profetas, anunciava, batizava. Ele faz isso também. Então ele é como São João Batista. Ele é como Elias. O modo como se porta, o modo como age, aquilo que faz. Ele é como Jeremias, diante do seu anunciar, o seu denunciar, o seu chamar à conversão. Pois bem, vem a segunda questão: e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque, bom, a resposta não pode ser a mesma. Porque vocês têm mais do que eles, vocês estão comigo o tempo todo, vocês me veem, conversam mais, dialogam mais, têm mais intimidade, mais proximidade. Não dá para ser como a resposta dos outros. Não pode ser qualquer resposta. E vós? Quem dizeis que eu sou? Pois bem, nós também somos colocados hoje à prova, porque a liturgia, como apresenta os documentos da igreja, não é meramente um ouvir o que passou. Ela presentifica. Ou seja, hoje o Senhor me questiona, porque essa palavra é para mim, é para cada um. Fulano tinha que ouvir, mais do que fulano, você, para que você se coloque também à prova. O que você ouve os outros falarem de Jesus? Quem é Jesus para o mundo? Bom,
É fato que tem aqueles que são meio cegos. Tem gente que não acredita em Deus. Bom, para acreditar em Deus basta ter um pouco de lógica e ver. Por que, padre? A gente vê região dos lagos na alta temporada, é uma desordem. Mas quando a gente vê minimamente o mundo, a natureza está em ordem. O sol continua no mesmo lugar, existe uma ordem, o padrão dos anos, dos dias. Tem uma ordem nas coisas. Bom, se o homem coloca em desordem e tem ordem, tem que ser alguém maior. E não dá para chutar que é o acaso, porque, né? Então pronto, Deus existe, é só ter um pouquinho de lógica e ver. Mas tem gente que acha que não. Fazer o quê, né? Mas tem outros que ficam falando de Jesus. Quem é Jesus? É o milagreiro, curou um monte de gente, fundou uma religião, é um pedagogo, tinha um monte de gente que seguia, ele ensinava, é um psicólogo, ia, olhava, atendia. Tá, essa é a opinião do mundo. E vós? Se eu estou na missa e não estou esquentando o banco, porque infelizmente há pessoas que vêm na missa esquentar o banco e fazer checklist. Como assim, padre? Tem gente que vem, senta, pensa na panela, o que vai fazer depois para a janta, para o almoço de amanhã, porque segunda-feira tem que voltar ao trabalho, o que tem que comprar, o que vai lanchar mais tarde. Pensa em tudo e mais alguma coisa, mas atenção no que é lido na liturgia da palavra, do que é falado na Eucaristia que celebra? Não porque acha que a pessoa acha que não celebra, porque eu tenho certeza que essa pessoa não sabe, mas ela deveria estar celebrando a missa. Que quem celebra não é o padre, são todos. Se você é batizado, você celebra a missa, estando ao seu modo. Aqueles que estão no coro, diante do cantar, aqueles que estão como leitores, diante do ler, o estar presente é estar unido a Cristo e celebrar com Cristo. Mas esse mais assiste como se estivesse vendo televisão do que celebrando. E de fato, não vai conhecer a Deus. Mas se eu estou de modo diferente, se eu estou aqui de verdade, se eu não estou esquentando meramente o banco, se eu não sou mais um, então eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que saber quem Ele é, porque se eu estou aqui com a mais, eu tenho que ter intimidade com Ele. Se eu sou um com Ele, eu tenho que ter intimidade com Ele, como os apóstolos tinham. E vós, quem dizeis que eu sou? Tem pessoas que acham, principalmente os que estão, talvez, esquentando o banco, que Jesus é um gênio da lâmpada. Padre, ninguém diz que Jesus é um gênio da lâmpada. Diz. É só você ver. Diz, talvez não com palavras, mas com os atos diz. Senhor, fui na missa, eu quero a minha graça. Estou precisando de tal coisa, de não sei o quê, estou pedindo... Acha que é só esfregar a lâmpada e que Jesus vai fazer. Tem gente que acha que Jesus faz barganha. Conhece? Não. Tem gente que acha que Jesus é que nem... que Jesus é uma criatura e se coloca no lugar de Deus. Olha, ninguém faz isso. Faz. Só vê aquela pessoa assim, não, eu pedi a Deus e Deus vai me honrar. Quem é você na fila do pão? Nada. Deus não tem que te honrar. O contrário, sim. Isso é uma mentalidade pérfida.
Você é uma criatura. Deus já te dá a vida, já te dá as coisas, é você que tem que honrar a Deus, não o contrário. Mas o Senhor continua questionando: e vós, quem dizeis que eu sou? A gente pode falar assim: não, que eu li na Bíblia, Deus é amor. Ótimo. E por que você está fugindo de Deus até agora? Não, padre, não estou fugindo de Deus, não, tá? É só ver seus atos. Não, padre, como diz São Pedro, ele é o Messias, o Salvador. Que ótimo. E por que você está fugindo dele? Nós somos como... Nós temos em nós um programa. A gente não é iOS nem Android, mas nós temos um programa. É inerente ao ser humano. Se eu conheço a Deus, eu sou atraído por Ele. Se eu o vejo, eu sou atraído por Ele. Não tem como. É intrínseco. Se eu estou fugindo de Deus, é porque eu não conheço Ele. Eu posso dizer que Ele é amor porque eu pseudo-decorei uma passagem bíblica, mas Deus não é amor para mim, porque eu não mudei de vida. Deus não é meu Salvador porque eu não mudei de vida. Eu não abracei a salvação que Ele me dá. Eu não busquei me converter. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. É porque eu não conheço a Deus. Eu não anuncio a Deus com a minha vida. Eu digo que eu conheço, mas eu não mudei. Então eu não conheço. Eu não me deixei que Ele me tocasse. Eu estou com os mesmos vícios, eu estou com as mesmas manias, eu estou com os mesmos medos. Continuo com as mesmas feridas, porque eu não deixo Deus me tocar, porque eu ainda não o vi como Ele é, que Ele é amor. Porque se eu visse, eu permitiria que Ele me amasse, e eu o amaria de volta. Se eu visse como meu Salvador, eu permitiria e me abriria para a salvação dEle, e corresponderia ao que Ele me chama. Mas se eu estou na mesma coisa de sempre, então eu não vejo. Ao contrário, se eu fujo de Deus, é porque eu ainda não sei quem Ele é. Hoje, o Senhor nos põe à prova, para que a gente saiba: eu tenho verdadeiramente buscado conhecer a Deus, ou só esquentado o banco? Eu tenho verdadeiramente buscado ter intimidade com o Senhor e saber quem Ele é? Ou eu tenho sido meramente mais um? A Virgem Santíssima, ela conheceu o Senhor com intimidade. Por isso, diante do anúncio do anjo, a resposta dela é: seja feita a tua, não a minha. Não o que eu quero, mas o que tu quer, porque é melhor. Ainda que mude todos os meus planos, ainda que mude todos os meus projetos, é muito melhor, porque é o amor de Deus. Se eu conheço a Deus, eu quero a Ele. Que queiramos nós conhecer a Deus e saber assim anunciá-lo com as nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,